tem que falar do Clássico Paulista, que eu vou ser sincero. Eu achei o Clássico chato. Não achei um bom jogo como eu imaginava. Tiveram algumas chances de gol, sim. Teve a bola na trave do Caleri de letra. Teve a chance que o Lázaro perdeu sem goleiro, que foi a mais clara do jogo. O Endrick também perdeu uma chance. Teve a cabeçada do Gustavo Gomes. Agora, um clássico que eu esperava mais. Para um São Paulo e Palmeiras. Primeiro clássico do Zubeldia. Estreia do Zubeldia no Brasileirão. E além disso, pro Palmeiras, que é um timaço, eu esperava mais desse jogo. Eu esperava um jogo melhor. Tiveram chances? Tiveram. Mas não foi o clássico que eu esperava. No Morumbi, lotado por mais de 55 mil pessoas. Um São Paulo e Palmeiras que poderia ser melhor. E 0-0 é chato, né? Detalhe, nenhum dos dois tá bem no Brasileiro. Palmeiras na 12ª colocação, São Paulo na 14ª, a um ponto da zona do rebaixamento. 1 ponto da zona do rebaixamento tá o São Paulo nesse momento, Vanderlei Nogueira. Abração para você, Asmar, para o nosso Vampeta, para o Mauro César, para todos vocês que estão nos acompanhando. Olha, não faltou esforço, faltou competência, faltou eficiência. O jogo foi ruim, truncado, dezenas de faltas foram cometidas, tanto pelo São Paulo como pelo Palmeiras. A arbitragem manteve o padrão, fraca e confusa no Campeonato Brasileiro. Eu só queria lembrar que nós estamos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. 4ª rodada. O resultado 0-0, aliás, 0-0 com méritos, né? Porque realmente a pontaria do São Paulo e do Palmeiras é realmente preocupante. O resultado não é nada trágico, mas claramente São Paulo e Palmeiras estão devendo qualidade. Esse é o cenário. O Palmeiras do professor Abel Ferreira, lá na entrevista, daqui a pouco a Admar vai falar um pouquinho da entrevista também, tenho certeza, e também do professor Zubeldia, mas eu imagino que os dois entendam que os jogadores perderam eficiência, claro, aquilo que se fala sempre aqui no programa, a obrigação de um treinador é levar o time dele perto do gol adversário. Quando está perto lá, quem tem que resolver, tomar a decisão correta é o jogador. Se ele tiver boa qualidade, a chance de ser muito melhor é muito maior. Claro, evidentemente. Se for um perna de pau, um Nogueirinha da vida aí jogando futebol, não vai acontecer nada. Pode chegar na cara do gol, um abraço. Né? Então, é isso. Os dois times estão devendo futebol. O bom mesmo foi o público. Mais de 55 mil torcedores, numa segunda-feira, em São Paulo, efervescente, às 8 da noite. Recorde de público para esse horário e para esse dia da semana. Isso não há nenhuma dúvida, esse foi o destaque. Mas o futebol faltou do Palmeiras e do São Paulo, Asmar. Vamp, a gente está falando de um clássico que teve ali seus lances de perigo. Teve ali o Lázaro sem goleiro, aquele gol não pode perder. Aquele gol ali, um jogador profissional, mas o Alisson tirou em cima da linha. Gente, ele tem um gol gigantesco, são quantos metros? 7 metros. O gol de futebol. Não era nem o goleiro, era um defensor do São Paulo. E ele chutar em cima do cara fraco é um lance ridículo. É aquele gol que não pode perder. Teve o lance do Endrick, que o Flaco rola um pouco atrás também, que o Abel reclamou na coletiva, que eu não achei tão perdido, porque a bola vai atrás. O Abel achou que ele demorou para finalizar. E teve a cabeçada do Gustavo Gomes. Do lado do São Paulo, teve ali um chute para fora, se eu não me engano, foi do Arboleda, que deu um chute para fora, e teve a letra do Caleri. Agora, eu achei pouco para um clássico como São Paulo e Palmeiras, com a expectativa que estava, Zubeldia tinha jogado com 4 atacantes pela Libertadores, ganhou de 2-0, o Abel Ferreira precisando vencer porque o Palmeiras não tá numa fase brilhante. Eu tô dando sorriso porque o meu reencontro com o Mauro César Pereira. Ele mandou até vídeo. Seja bem-vindo, Mauro César Pereira. Tá gostando? Eu tô admirando esse seu acessório. O colar. Uma coisa é você ver isso à distância, né, Vampiro? Eu ouvi. É mais assustador ainda. Que coisa. É o seu Darth Vader.
favor, cara. Gostou, Mauro César Pereira? Não gostei, mas... Seja bem-vindo. É olha a cicatriz da guerra do seu amigo pilhado. Olha aqui. Brabo, hein? Mauro, deu tudo certo. Vai na fé. Graças a Deus, tamo junto. Direito isso aí, por favor. A mãe dele depois entra. Vai que ficou solta aí. Aí a mãe dele liga aqui. Tá preso. Tamo junto. Mauro César Pereira tava com uma semana aí, foi pra Argentina. Não consegue parar de ver futebol. Ele de férias, uma semana, ele vai pra Argentina ver futebol. Não é só isso. Foi pros estádios. O Mauro ama futebol. Seja muito bem-vindo, Mauro César Pereira. Eu também. Vi tanto futebol enquanto eu tava na recuperação. Mentira, Mauro César. Continua sem ver, porque ontem não teve futebol, né? Foi uma peladaça, né? Foi. Que jogo ruim. Que jogo ruim. Mas quando eu falei ontem que o jogo foi ruim, muita gente me criticou. Supercopa foi ruim também. Flamengo... Gente, foi ruim o jogo. O domingo foi uma porcaria. Foi uma bosta também. Palmeiras e Flamengo, ruim. Ruim. Né? Fluminense contra o Corinthians, ruim. Por que tanto jogo ruim, Mauro? Sei lá, eu acho que a gente tá muito tolerante com o futebol ruim, né? A gente que eu falo, todo mundo, imprensa, torcida. O torcedor, né? O torcedor me xingando, o jogo não foi ruim. Sempre tem tolerância com o jogo ruim. Não, porque o técnico tem que pensar que ele está fora de casa, ou porque ele está defendendo um emprego, ou não sei o quê, aí tem que saber sofrer, essas muletas. Eu acho que há muita tolerância com o futebol sem ambição. Olha, ontem o São Paulo deu um chute no gol. Falamos aqui agora. No gol. No Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras deu um chute no gol. No Flamengo e Botafogo, o Flamengo não chutou nenhuma bola no gol. E o Fluminense teve 70% quase de posse de bola, 69%, chutou 2 bolas no gol do Corinthians, tomou 3. Como é que você tem 70% de posse de bola e chuta 2 bolas de direção no gol? Como é que você joga em casa, como o São Paulo jogou, e chuta uma bola? Porque não existe ambição pela vitória. A preocupação é não perder. Eu vim aqui para não perder, né? Eu vim para não perder. Se der para ganhar, então a gente vai lá e tenta ganhar o jogo. É isso que acontece. E essa filosofia medrosa de muitos times, que parte dos seus treinadores, geralmente, né? Em geral é isso, né? Ela está dominando. E a gente tolera. Não, foi bom. Por exemplo, vi gente falando assim, não, o segundo tempo foi melhor. Claro, o primeiro tempo foi tão ruim que o segundo melhorou um pouquinho, você acha bom. Não? Porque a referência... O primeiro tempo foi do Palmeiras no começo e depois do São Paulo foi bem. A referência é muito baixa. A nota de corte é muito baixa. A régua está lá no raso. Então, qualquer coisinha que aconteça... O lance mais emocionante ontem foi um chute peteleco do Lázaro que o Alisson tirou. Que se o Lázaro chuta como gente grande aquela bola, ele faz o gol. Ele estava sozinho, né? Sozinho, sem goleiro. Sem goleiro. Era uma pancada dentro do gol. Ele deu um chutinho, o Alisson conseguiu. Foi muito bem o Alisson, claro, mas ele não conseguiria tirar aquela bola se ela fosse bem finalizada pelo Lázaro. Então, até na grande chance da partida, que foi do Palmeiras, não foi boa a finalização. Foi ruim a finalização. Se ele chuta bem, ele faz o gol. Ganha o jogo, de repente 1-0 e vamos embora. Fora de casa. E o Palmeiras já venceu o São Paulo inúmeras vezes nos últimos anos dentro do Morumbi. Jogamos até com virada nos acréscimos. E já vimos o Palmeiras jogar mais futebol. Então por que contra o Flamengo em casa e o São Paulo fora foi tão ruim? E por que o São Paulo ontem, com o novo técnico, fosse o Carpini jogando daquele jeito, Paulo Carpini? Você acha que iam gostar? Empatou com o Palmeiras, tínhamos que ganhar em casa. Esse seria o discurso. Como o Zubeldia é recém-chegado, há uma tolerância, estão zubeldizados ainda os São Paulinos, né? Como estavam carpinizados quando aquele jogo horroroso de Belo Horizonte terminou e o São Paulo ganhou nos pênaltis. Foi horrível o jogo da Supercopa também. Isso tem sido uma tônica. Eu acho que aí nós temos uma parcela de responsabilidade pela falta de críticas a jogos ruins. Nós, que eu falo, imprensa, em geral, com exceções, né? Claro, né? Todo mundo, muita gente, não, foi bom. E a torcida... Foi truncado, né? Agora tem isso. Foi truncado, foi disputado, tá bom, mas chances de gol... O nível dos times pode mais. Porque, por exemplo... A expectativa. Você esperava mais do jogo. Eu citei 4 times aqui, Vanderlei. O campeão da Libertadores do Fluminense, que foi péssimo contra o Corinthians. Isso aí. O elenco mais caro da América do Sul, que é o Flamengo. Péssimo contra o Botafogo. E o jogo de ontem que colocou frente a frente o campeão brasileiro, o bicampeão brasileiro, e o campeão da Copa do Brasil. Mauro. Eu não estou falando do Lanterna, do time que foi rebaixado, ou do Vasco que está se arrastando aí numa situação. Não, são times que, em tese, têm qualidade. No domingo eu vi o jogo All Boys e Chacarita, segunda divisão da Argentina. O jogo, assim, tá? Não tem vai, é pegado o tempo todo. Mas é aquilo que aqueles caras podem entregar. São jogadores da segunda divisão da Argentina. O que eles podem entregar é o quê? Disposição, a torcida aplaudiu, claro. Os caras se matam e quando acaba o jogo, eu vi ali da grade, pertinho. É um barato ver o jogo de pertinho, né? E aqui no Brasil cada vez mais difícil. E aí você fica ali pertinho do campo, você percebe o esforço dos jogadores e no final, todos extenuados. Os caras com a mão no joelho, caindo no gramado, assim, porque se mataram os dois times. Aí o cara aplaude e fala, cara, o que esses caras podem me oferecer? É isso aí, é luta o tempo todo. Ok, beleza. Agora, o que São Paulo e Palmeiras podem oferecer é um jogo com coragem, com finalizações, com os goleiros trabalhando,
com emoção. Ou seja, eu quero ganhar de você na sua casa. E o que está em casa, eu vou ganhar de você, que aqui é a minha casa. Não adianta o São Paulo botar aquelas faixas todas lá, respeita o teu pai, aqui não sei o quê. Como tem essas faixas feitas pelo clube? Aí tinha 17-5, né? Isso começou no Corinthians, que eu me lembro. Aí tem tudo quanto é estádio. Botafogo também tem umas frases feitas por uns marqueteiros, sei lá, algumas são ridículas as frases, não são faixas de torcedores, que é uma coisa bacana. O torcedor leva a sua faixa e bota lá que ama o clube. São faixas oficiais. São faixas oficiais. Não adianta nada daquilo se o time chega em casa, não se impõe. E o Palmeiras com o Flamengo também não se impõe. E o Flamengo com o Botafogo também foi uma coisa patética. Então, assim, por que a gente tem que aturar esse tipo de jogo e não falar? Tem que falar. Tem que falar. Jogo ruim para 55 mil pessoas, o maior público do Morumbi no ano. Aquelas pessoas mereciam ver um jogo melhor. Eu acho, sim, eu penso dessa maneira, né? E aí a gente fala, por exemplo, se você pegar como referência, não é jogar como se joga na Premier League ou na Champions League hoje, daqui a pouco a gente vai transmitir Bayern e Real Madrid. Salvo exceções, os times, cada um na sua estratégia, eles tentam ganhar o jogo. Os caras não ficam... Às vezes acontece, o jogo ruim, o jogo mais cauteloso, ocorre. Só que aqui é toda hora, gente. Sabe? Um jogo ou outro, eu entendo. Se amanhã fosse jogar Arsenal e City, o Guardiola vai ter alguns cuidados. Né? Porque os dois estão disputando o título. A mesma coisa seria o Arteta. Hoje, eu imagino que o Tuchel vai tentar ganhar o jogo. O Ancelotti vai esperar, vai ter contra-ataque e tal. Como fez contra o City. Contra o City. Ele vai ter... Mas no fundo, todo mundo quer ganhar. Aqui, não, empate parece que vale 3 pontos, Vanderlei. Sabe? Não, eu jogo 0-0, tá bom, tá tudo bem. Poderia ser um bom jogo 0-0. Também com emoção, isso, com grandes lances. O placar não é trágico. 0-0 num choque rei, tudo bem. O problema é que os dois times, nós abrimos falando, estão devendo qualidade. E não é nesse jogo. Estamos na 4ª rodada, tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Essa classificação de hoje do Campeonato Brasileiro é irreal, ela vai mudar bastante. Claro, tudo isso a gente sabe. Mas o problema é sinais. Né? Então, o sinal que você está vendo hoje, por isso, as pessoas falam, mas puxa vida, mas não é exigência. Lembre-se que os times chegaram, o São Paulo chutou mais do que o Palmeiras e praticamente não acertou o gol. E o Palmeiras a mesma coisa. E depois o técnico Abel Ferreira, que o Admar vai falar daqui a pouquinho, destacou, colocou lá que se os dois, por exemplo, o Lázaro e o Hendrick, tivessem um pouquinho mais de calma, de eficiência, não sei o quê, teria resolvido. Isso é óbvio, é verdade. E do outro lado, eu imagino que o Zubeldia também encontre lá um lance que, se tivesse mais eficiência, a bola teria entrado. Mas eu lembrei aqui que não é só isso que aconteceu. Aconteceu mais uma coisa muito que chamou atenção. Várias vezes o Everton, por exemplo, que é um grande goleiro, num grande clube, né, dirigido por um grande treinador, certo? Ele meteu a bola da área dele quase nos braços do Rafael. Direto. E isso, lá em Nogueirópolis, o time também faz. Várias vezes. Isso aconteceu no jogo de ontem. Não é comum isso. Todo mundo sabe, desde Charles Miller, bola no alto não é de ninguém. E time que tem competência para sair, que é o caso do Palmeiras, tem que sair com mais segurança para aproveitar a descida da equipe. Então, não é só isso. Dos dois lados, faltou eficiência, isso é claro. E eu destaquei, o Mauro falou, é verdade, o grande momento foi uma segunda-feira à noite, 8 da noite, nessa cidade maluca, 55 mil pessoas. É um destaque, esse é o destaque. E eu acho que esses torcedores não saíram satisfeitos com a qualidade daquilo que viram. Ô Vamp, o Mauro falou da qualidade do jogo, Vanderlei, a gente falou ontem, Flávio Prado, Bruno Prado, eu... Agora, muito torcedor fica, tá exagerando, jogo foi truncado, jogo foi disputado. Mas você não acha que o torcedor se contentar com um jogo ruim? Foi truncado, foi disputado. É óbvio, o jogador tem que disputar o jogo, o jogador tem que querer ganhar. Os caras defendem 2 clubes gigantes, os caras defendem 2 torcidas gigantes. Querer ganhar é obrigação. Agora, deveria ser obrigação também querer ganhar. Deveria ser obrigação você querer criar chances de gol, você querer atacar, porque fica um bando de jogo chato que vai tirando a qualidade do futebol brasileiro. Ou a gente está exagerando? Boa tarde, Chico, professor Vanderlei, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. Ontem você me perguntou aqui qual seria o placar. Aí quando eu te falei que é 0-0, você... Você falou... Não, eu só falei para não ficar em cima do muro. Isso é em cima do muro?
Os clássicos aqui... Ué, tinha que escolher um favorito. Escolhe um, mas fala. Não, mas eu já previ logo. E você falou mesmo, Como eu previ Flamengo e Botafogo se lascou, foi 2-0. Flamengo e Palmeiras, eu falei, jogo de empate aí, ó. O que o Tite faz, o que o Abel faz, vai ser jogo pra travar, ninguém perde, fica ali. Os clássicos em São Paulo, normalmente é assim, muito disputado e com pouco futebol. A gente não viu grandes jogos aí nos últimos tempos, principalmente nos clássicos paulistas. Talvez Flamengo e Botafogo, no domingo, não tenha feito um grande clássico, mas os clássicos no Rio são mais jogados, mais vistos. Melhor de jogada do que em São Paulo, muito trucado. Eu assistindo o jogo ontem com os amigos. E aí, se a gente vai escolher um melhor em campo, quem a gente daria o prêmio? Aí os caras falaram para a torcida. Pelo público. Teve, né? Não teve. Ninguém fez uma partida boa. Um público, como o professor falou, segunda-feira à noite, às 20 horas, né? Lógico, muito melhor do que sábado. Eu acho que segunda é melhor do que sábado, às 20 horas. Porque o sábado, pelo amor de Deus, os caras botando o jogo às 21 horas. De sábado não, de domingo, de sábado e de domingo. Domingo teve o jogo do Inter também, às 20 horas, né? Mas assim, sem nenhum destaque. O Palmeiras, 5 pontos na competição, em 4 jogos. O São Paulo tem 4 pontos. São Paulo tá 1 ponto da zona. Um ponto dali da zona de rebaixamento. O Vitória tá ali, tem um jogo a menos com o Cuiabá também tá ali de dentro. Mas assim, muito pouco para 4 rodadas e o futebol apresentado. Já teve alguns clássicos aí, né, dentro da competição. O Bavi foi 2-2, foi jogaço. Depois estava vendo. 2-2. O Atlético e Cruzeiro. Um bom jogo também. O Atlético jogou melhor que o Cruzeiro. Mas Palmeiras e Flamengo, muito ruim. E São Paulo, campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. Horrível o jogo ontem. A gente vai destacar o quê? Olha, assim, quem a gente vai falar que jogou bem? Vai comentar o gol que o Lázaro perdeu. Um lance do Caleri ali de costa, que meio sem opção, teve que usar aquela... Que foi uma jogada bonita, né? Aquela jogada jogada... Não. Começa com o Pablo Maia dando os pés dele. A jogada acontece, mas não lembro de mais nada assim que seja destaque, né? E me parece também, não digo o torcedor que foi ao estádio, pagou seu ingresso, tá ali, mas para os torcedores que veem o jogo de casa, meu time não perdeu um clássico. O outro fala, meu time também não perdeu, parece que tá tudo bom. E o futebol tá ruim, cara. Futebol de equipes que... a história do São Paulo é que ele sempre jogou bem, que dava... Tava vendo, assim, falei, Flamengo, São Paulo, sempre teve característica de jogar bem, ganhar jogando bem. Hoje não, ainda tá muito pouco que o Palmeiras, o São Paulo e outras eliminações estão apresentando.